Fala galera, então estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai tratar de um assunto que na vida de alguém que estuda física pode parecer bem raro, que hoje nós não vamos desconsiderar a resistência do ar, a gente vai tratar ela como algo muito importante, vamos na verdade entender como calcular a resistência do ar, né? E vamos ver que na verdade, por mais que a gente trate muito ela como desprezível, vai ter situações de que ela é muito importante e que a gente vai precisar levar ela em conta, né? Então vamos começar, a gente sabe que se a gente pegar e quiser estudar um movimento de uma pedra lançado assim no ar, né? A gente pode desconsiderar a resistência do ar porque a diferença de onde a pedra vai cair, a velocidade, com ou sem ar é muito pouco, então a gente vai desconsiderar. Porém, se a gente estivesse tratando, por exemplo, de uma folha de papel, de um tecido, deixar ele cair todo aberto assim, a gente sabe que o ar vai influenciar o movimento, tanto que vai fazer um certo zigue-zague, né, antes de cair. Então o ar não pode ser desprezado nessa situação. Também, se a gente for pensar algo mais óbvio, né, uma pessoa que está caindo de paraquedas, se não houver o ar, então a queda vai ser muito mais trágica. Então o ar, nesse caso aqui, a resistência do ar, é fundamental para que ocorra e que o estudo seja feito de maneira precisa. Então vamos começar a entender o que é e do que é feito e como é calculado a resistência do ar. Muito bem, então vamos começar aqui e a primeira coisa que a gente vai ver é a equação que define a resistência do ar. A resistência do ar como se fosse uma força. E eu estou dizendo como se fosse porque na verdade não é exatamente uma força igual a força normal ou elástica, porque na verdade a gente tem que imaginar o quê? Que resistência do ar é basicamente a gente tentando entender a força média das partículas do ar. A gente vai imaginar que tem muita partícula do ar, milhões, bilhões, trilhões de partículas em um ambiente qualquer, e quando a gente se bate com essa partícula, vai haver a resistência do ar. Então, na verdade é uma média, né? A gente vai usar isso aqui para calcular a média da força que nos atinge. Aqui, essa resistência do ar vai ser igual a metade de D vezes A vezes V ao quadrado vezes Cx. Começando com D, o que é D? D é a densidade. Densidade é basicamente a massa, né, quantidade de matéria, dividido pelo volume. Então a questão é como é que a gente vai entender isso em relação à resistência do ar. Imagine um ambiente como esse quadrado azul aqui. É um quadrado, eu sei, 2 dimensões, mas vamos imaginar com isso aqui em 3 dimensões. Né? E essas partes azuis são as bolinhas azuis são as partículas do ar. Agora imagine esse outro ambiente aqui de outra cor, meio amarelado, avermelhado, laranjado. E essas bolinhas são partículas do ar desse ambiente aqui. Obviamente, qual dos dois aí vai ser mais denso? Claro que vai ser o azul, porque tem muito mais bolinhas, muito mais partículas de ar no mesmo espaço, no mesmo volume. Percebe? Então, se um corpo quiser atravessar esse quadrado aqui azul, ele vai se chocar com um monte de partículas de ar, vai sentir uma resistência. E se um corpo quiser passar pelo ambiente aqui laranja, vai se chocar com um número bem menor de partículas de ar, então a resistência que ele vai sentir vai ser menor. Por isso que a resistência é diretamente proporcional à densidade. Quanto mais denso, mais resistente. Agora não se preocupe com isso não, porque a densidade do ar é muito pequena, da ordem de 10 a menos 3. Então a gente não vai ter muitas variações em relação à densidade do ar. Né? Claro que se a gente for estudar outros gases, outros fluidos, é bom a gente dar atenção a isso aí. Vamos para a próxima parte. Agora nós vamos dar atenção a esse A. A significa o quê? Área de secção transversal. Então, o que é que isso quer dizer? Vamos imaginar aqui agora essa figura tridimensional que eu tenho aqui, que é um cilindro, né? Agora vamos imaginar ele se movendo e essas setinhas seriam tipo o sentido de impacto das partículas do ar. Então vamos girar esse cilindro aí para que ele possa realmente ficar de frente para as setinhas aí. Pronto, as setinhas vão bater. Do ponto de vista das setinhas, né, do caso das partículas de ar que vão se chocar com esse cilindro, eles vão se bater com todo o cilindro, né? Por exemplo, as partículas de ar que estão vindo aqui iam se bater nessa parte aqui. Outras iam passar aqui direto, de boa, né? Então, na verdade, a parte que eles iam se chocar é só essa parte da frente aqui. Resumindo, a área de secção transversal é a área com que há literalmente um choque das partículas de ar com o corpo. Nesse caso aqui, por mais que isso seja um cilindro, um corpo tridimensional e tal, mas a área de secção transversal vai ser só o que? Essa frente, que no caso é um círculo, é uma área circular. Agora vamos imaginar uma situação diferente. Imagine agora que eu pego esse cilindro e coloco de outra maneira. Vamos colocar agora ele em pé, né? Um cilindro em pé. Vamos ver como é que ficaria. Da mesma forma, seria o mesmo cilindro, teria a mesma massa, o mesmo volume, mas agora as
partículas de ar estão se chocando com ele em outro sentido, por assim dizer, de forma que a área com que eles estão se chocando é diferente. Nesse caso, vai ser uma área parecida com um retângulo aqui, essa área que eles vão se chocar. Então, essa área aqui é importante. Isso mostra que, na verdade, a posição até que um corpo está na hora de atravessar um ambiente que tem ar vai influenciar. Só você imaginar, por exemplo, paraquedistas, de vez em quando, se eles caem de cabeça, eles conseguem, né, porque a área é menor, conseguem descer com uma velocidade muito maior. Mas se eles caem, por exemplo, de barriga, eles aumentam a área, por isso a resistência do ar aumenta. Então, quanto maior a área que tiver em contato com o ar na hora do movimento, maior vai ser a resistência do ar nesse corpo. Muito bem, então agora, antes da gente falar do V, o Cx é o coeficiente de arrasto aerodinâmico, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, na verdade. Esse coeficiente aqui que é importantezinho, que cada corpo vai ter um, vou falar sobre isso em outro vídeo. Então agora a gente vai fechar falando desse V, que é a velocidade. E o que é que eu quero dizer quando eu digo que a resistência do ar é proporcional à velocidade? Imagine, por exemplo, que você está movendo sua mão de frente para o seu rosto com a palma aberta, com a velocidade bem baixa, assim, você não vai sentir nada, né? Se você começa a se mover de uma movimentação mais rápida, você começa a sentir um pouco da resistência do ar. É bem pouquinho. Agora, se você colocar a sua mão, por exemplo, do lado de fora de um carro em movimento, você vai sentir um vento muito forte. Esse vento muito forte é outro jeito de falar o quê? Que a resistência do ar está alta. Então, a resistência do ar a gente pode ver que é proporcional à velocidade. Isso nos leva a umas conclusões muito interessantes. Na verdade, quando a gente pensa em uma pessoa pulando, né, na queda livre, a gente sabe que o movimento dele vai ser o quê? Acelerado, porque da gravidade. Então, se acelera, quer dizer que a velocidade, cada segundo que passa, ela aumenta. Agora a gente pensa, será que ela vai aumentar para sempre? Não, porque da resistência do ar. Existe um momento em que a velocidade vai aumentar tanto, em que a resistência do ar vai compensar o peso, de forma que agora eles vão descer numa velocidade fixa, vai ficar numa velocidade limite ali, descendo sem aumentar mais. A gente pode ver isso, por exemplo, nessa simulação aqui, em que um corpo vai descendo aqui e a gente pode ver aqui a velocidade dele. Ó. Observe que vai aumentando, aumentando, enquanto a resistência do ar está aumentando aqui também, de forma que vai chegar no limite 213 mais ou menos, e aqui a hora não vai passar daí, ó. Vai chegar na velocidade fixa, mais ou menos, e de forma que a resistência do ar empatou com a força gravitacional e agora o corpo cai numa velocidade constante. Isso é muito importante porque explica muitos movimentos, né? Se você joga algum videogame que tem pulo de paraquedas, por exemplo, vocês podem perceber também no velocímetro que eles levam isso em consideração. Ok, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não deixem de curtir esse vídeo aqui, seguir o canal e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.